gravações, e daí eu me atentei que eu não estava gravando. Mas agora estamos. Bom, só para referendar que estamos começando o encontro, que vamos fazer uma roda de conversa, um debate sobre o caso da Erika Hilton, a deputada que está presidindo, né, a Comissão de Direitos da Mulher na Câmara e que foi violentada ao ar pelo queridíssimo ratinho do SBT, que teve a ousadia de dizer que ela não é mulher porque ela tem caracteres sexuais masculinos, né? Então ela não pode ser mulher. Porque onde é que já se viu mulher com saco, não sei mais o quê. Então, ele está sendo processado, devidamente processado, pois é crime, né? A transfobia é equiparado ao crime de racismo, está sendo processado em 10 milhões e pedindo prisão desse sujeito. E eu vinha falando para vocês que o sexo biológico é aquele anatômico, cromossômico, hormonal, com quem a gente nasce. A gente não escolhe, simplesmente nasce daquele jeito, vem ao mundo daquela forma e pronto. Há uma corrente muito reducionista e faz isso já com um propósito todo, uma política toda, de reduzir o sexo biológico a masculino e feminino, uma binariedade, né? Ou você nasce homem, ou você nasce mulher. O que é uma grande balela, porque, na verdade, no meio disso existe o intersexo, né? Então, pessoas intersexo existem, estão aí, são cerca de 2% da população e possuem caracteres híbridos entre aqueles considerados femininos e masculinos. Tá? Então, existem pessoas que estão num espectro entre os dois polos, né? De genitais, de cromossomos, etc. Então, saindo dessa parte biológica, nós vamos para gênero. O que é gênero? Quem que pode se chamar mulher, quem que pode se chamar homem? Gênero é despregado da biologia. Gênero é uma forma de existir no mundo, uma performatização. Então, eu performo ser mulher, eu performo ser homem. Isso independe do que vai nas minhas calças. Isso independe do sexo com o qual eu nasci. Né? E por isso, aí, então, vemos todo o problemática causada por indivíduos trans na sociedade, que são pessoas que são extremamente excluídas, né, porque não se conformam com essa regra, né, e aqui nós vamos falar um termo bem, um palavrão, cis-heteronormatividade. É uma regrinha tácita da sociedade, colocada ali para nos botar em caixinhas, né? Então, essas caixinhas ali, a gente precisa ser cis, a gente precisa ser hétero, para estar tudo ok, para a gente se reproduzir, ter bebês e alimentar a sociedade com mão de obra e com consumidores novos, né? Para que o nosso querido capitalismo não pereça. Frente a isso, gente, vem as perguntas. E aí, quem é que tem razão nessa história? O Ratinho tem razão, a Erika Hilton tem razão, alguém está correto, alguém está errado, o que a nossa psicanálise fala, enfim, agora eu quero ouvir vocês, já que eu já fiz esse meu preâmbulo inicial. Eu quero escutar de vocês o que vocês acham dessa situação toda que ela está passando e que os trans, de maneira geral, passam, né, no Brasil e no mundo. Implicações, né? Fala, querido Ricardo. Obrigado, eu esqueci de levantar a mão. Não tem problema, não tem problema. Boa noite, colegas. Rafa, eu tenho algumas observações
algumas pontuações que eu acho que começam, inclusive, com essa pergunta que você traz, que é assim, quem é que tem a razão, né? E quando a gente fala da razão, a primeira relação que eu estabeleço é com a ideia do positivismo, a ideia única da fonte, da ideia de única fonte de conhecimento, determinar o cientificismo diante das coisas, de uma busca de uma exatidão que, dentro do nosso contexto contemporâneo, na nossa pós-modernidade, não se justifica mais. Dentro das nossas características de pluralidade e diversidade, a gente precisa respeitar o dinamismo da vida, que vai para além das questões biológicas e das relações mais tradicionais que são defendidas pelas oligarquias e suas mediocridades, e suas limitações mais rasas. Então, a primeira coisa, eu fico perguntando assim, razão, não sei nem se é a questão a ser trazida como um ponto de referência, porque senão a gente entra com a sociologia quase como uma ciência física, assim, uma coisa estabelecendo um, 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 um padrão de corte relacional que nos desidentifica diante da nossa magnitude. Eu penso que nós, enquanto seres humanos, somos heterogeneamente homogêneos, e isso precisa ser respeitado em todos os campos. Essa é a primeira parte do meu discurso. Ainda assim, se eu fosse levar adiante a ideia positivista da razão, obviamente, para mim, seria a Érica em todo o seu pleno direito. Até porque Ratinho é constituído dentro de um movimento de uma extrema-direita, de uma oligarquia falida, e que tenta ressuscitar a estrutura do fascismo e todas as práticas opressoras de todas as margens que existem, e a gente não precisa, e não pode, e não deve dar voz a isso e combater fortemente, inclusive. Não tem o e se respeitar, não pode. Isso é muito claro para mim. Mas eu queria puxar para a psicanálise com alguns pontos que eu tomei nota aqui, enquanto a gente estava conversando antes, e no grupo também, eu lendo os trabalhos, as coisas. Eu tomei as seguintes notas, Rafa. E se eu falar demais, você me avisa. Não, fale, por favor. A primeira coisa, assim, eu pensei logo na ameaça ao narcisismo das pequenas diferenças de Freud. A ideia de que a presença de uma mulher trans em um espaço historicamente definido pela biologia, e até conceitualmente na história da Comissão da Mulher, e o Ratinho se posicionar diante disso, até pela constituição biológica da Érica, eu acho que desestabiliza de maneira direta a segurança de quem baseia a sua identidade em binarismos fixos. E eu acho que o ataque de Ratinho pode ser lido justamente como uma tentativa de restaurar uma ordem falida diante disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a história do recalque e da projeção, porque eu acho que a fixação em órgãos genitais e nas funções biológicas revela uma resistência ácida à fluidez do desejo e da identidade do outro. E diante do outro, existe o meu não saber. Isso precisa ser respeitado. Eu acho que ao atacar a Érica, ele, enquanto agressor, acaba projetando a própria angústia dele diante da perda de controle das regras que ele estabeleceu do que é ser humano, ele e a corja dele. E essas regras são pertinentes a ele somente, não condizem com a liberdade, com a ideologia, com a promessa contemporânea, com a estrutura que nós vivemos e com a permissão inata de sermos o que quisermos ser, como quisermos ser. Esse é um outro ponto. Eu penso também na história de trazermos a história do pai da ordem, do pai da horda e a lei simbólica, a história de que, no momento que Erika Hilton acaba ocupando a presidência da comissão, ela exerce um poder simbólico. E para a psicanálise, isso também faz parte de uma castração simbólica da autoridade conservadora. E vai gerar uma reação furiosa, não tenho a menor dúvida diante disso. Para além disso, eu listei também a ideia de Lacan, cunho real, imaginário e simbólico, e eu acho que foge à compreensão e gera angústia. Eu notei assim, essa parte eu tomei nota porque eu fui buscar Lacan no seminário, falei, peraí, Lacan, me ajuda nesse negócio. Eu notei assim, o imaginário
é onde mora o estereótipo. Então, Ratinho reage à imagem que Érica estabeleceu de si mesma. O simbólico é a lei e a linguagem. Então, Érica está, por direito legal, mudando o significado da palavra mulher no sentido constitucional, institucional. E o real é o que foge à compreensão e gera angústia. Então, a existência trans, para quem se apega ao biológico, é o real que o sujeito não consegue processar e resulta numa explosão de agressividade, porque, de fato, está falando de uma tentativa de autoafirmação que é instável. Então, se fala muito mais dele, de fato, e das constatações dele enquanto ser humano, enquanto ser único e dividido, do que, de fato, a inferência sobre o outro. E, por fim, a ideia da mulher como a falta. Aí eu vou para a parte histórica, porque se a gente colocar a ideia de que, quando a gente fala numa mulher trans, e a gente transitar pelas ideias do poder e a mulher como um elemento avesso à lógica fálica, a gente pergunta quem é que tem o poder. E no momento que a gente já destitui a mulher desse poder, que a gente já questiona esse lugar dela, e até cruza um pouco com esse momento freudiano, né, da lógica fálica, babá, que precisa ser contestado, atualizado, obviamente, senão a nossa psicanálise se engessa para sempre, ela precisa se manter subversiva. Eu acho que isso fica mais atravessado ainda quando uma expressão movimentada por uma mulher trans, porque vai mexer com a pseudológica fálica em contraposição e diálogo com a pessoa que escolhe sua identidade, sua maneira de se portar diante do mundo. E é isso aí que eu penso. Gostei muito dos teus pontos, Ricardo. Minha cara sempre me trai, né? Realmente a gente colocar isso dentro dos parâmetros da psicanálise, né? Sempre vai trazer aquele ranço patriarcalista, né? Que nós temos do complexo de castração, a inveja de pênis e todas aquelas coisas que a gente está acostumado, que a gente aprendeu no beabá, no Freud, e depois vem o Falo, Lacan, a gente aprendeu tudo isso, né? Mas tem esse ranço patriarcal, essa coisa, esse estigma da mulher como algo que falta, algo que não chega lá, algo que principalmente o poder se esquiva dela, né? A mulher tem que ser fálica para ter poder, né? Ou seja, ela tem que possuir esse aspecto masculino, né? Quem disse? Quem disse que uma mulher, para ter poder, precisa ter um aspecto masculino? Quem colocou o masculino como coisa de poder? Quem fez essa lógica? E tem uma coisa, Rafa, o sujeito trans, ele leva a sério o próprio desejo. O sujeito comum, ele aceita o que a biologia e essa pseudoestrutura familiar falida determina como travessia. Uhum. Sim. A gente pode se perguntar, né, Ricardo, quantas pessoas que se acreditam cis, na verdade, não têm aí um problema, né, com a própria identidade de gênero, né? Não são pessoas que estão recalcando algo nelas muito fortemente para se manter dentro desse papel social que é mais aceito, né? Quantas pessoas não devem passar angústias terríveis durante toda a vida procurando manter esse papel assertivo entre sexo, gênero e orientação sexual, né? Que é aquele tríplice que a Judith Butler fala, né? Oi, Fabiane, pode falar, meu bem. Então, a gente está na faculdade ainda, né, Paty? Então ainda estamos estudando muitas coisas ainda, mas o que me fez lembrar agora de uma matéria que a gente está estudando sobre aquela referência lambrosiana, que ele queria colocar o estigma nas pessoas, né, nas pessoas que eram delinquentes,
faziam algum crime, né? E cria toda uma estrutura em cima disso. Então, a gente não conseguiu se livrar disso ainda, né? Porque a Érica está na posição dela e a gente não falou do profissionalismo dela, da competência, né? A mídia não fala de tudo que ela estudou, de tudo que ela passou, ela só fala no XX e no XY, né? Esquece de toda essa parte. E eu acho que a nossa comunidade ainda, e eu, claro, buscando lá as referências de Ratinho. Eu não sei se alguém aqui, eu também sou filha de pais patriarcais, né, que vêm dessa linhagem, assim, mais dura, mais, né, com aquela organização de que isso é isso, aquilo é aquilo, e não aceito, e custo a entender o processo. Nesse meu crescimento, eu vi, crescimento de adolescente, adulto, eu vi que existe essa luta, digamos assim, feminina, de se posicionar, de não ficar no estigma lambrosiano, né, de que mulher é dona do lar, ou que mulher ganha menos, e tudo isso. E essa briga é uma coisa muito midiática ainda. Eu, que acompanho mídia, ainda é muito midiática, a briga de ser mulher, ou se tornar mulher, ou nascer mulher, ou não sei o quê. E, na verdade, parece que ninguém está enxergando as pessoas. Parece, né? E a psicanálise é um dos nossos estudos, vem para a gente descobrir, quando a gente vai atender uma pessoa, a gente descobre a pessoa, né? A gente, né? E todas as brigas que ela tem, todos os traumas, todas as questões dela, e é isso que a gente, como sociedade, a gente não consegue ver. Né? A gente não consegue ver a pessoa, a luta dela, e hoje é diferente, para ser assim, diferente como a pessoa se vista, ou como a pessoa pensa, com quem ela dorme, não era para ter essa diferença, né? Era para ter constituição do ser humano, e a gente ainda está naquela visão, ainda na minha cabeça, lambrosiana, de que a gente quer colocar em quadradinhos as coisas, e eu sou contra esse, sou a favor desse, sou não sei o que desse, né? E hoje eu vi uma frase de uma senhora na internet, me veio agora também, que ela fala assim, ó, nem sempre quando você está ofendendo ou se sentindo ofendido é porque tu tem razão. Né? Eu achei muito legal, porque trabalha com muita coisa dentro da nossa cabeça sobre isso. Era isso que eu só queria pontuar como estudante ainda aqui. Obrigada, Fabi. Muitas coisas que você falou me tocaram aqui, mas eu penso que a gente retirar da Érica Hilton todo o trabalho dela, que colocou ela nessa posição de presidenta, né? É uma pessoa que vem fazendo leis e vem batalhando pelas mulheres no Congresso faz muito tempo, né? Todos os mandatos dela, ela vem consistentemente ajudando esse público. Então, as mulheres, como, infelizmente, né, e me entristece muito falar sobre isso, que existem feministas radicais que se colocam contra as mulheres trans, que veem elas como inimigas a serem combatidas, e não como aliadas na causa das mulheres, que é o que elas são, é o que elas fazem, elas lutam junto conosco contra o patriarcado, né? Então, nós temos pessoas como as pessoas da Mátria, que são mulheres cis, né, a maior parte brancas, muitas são lésbicas, porque são super radicais, então não conseguem nem enxergar o homem como um ser que pode ser passível de um relacionamento, né, não conseguem enxergar essa alteridade, não conseguem fluir, né, dessa forma, ter essa confiança mais no outro sexo, né, no outro gênero, e se colocaram contra, por exemplo, a PL da misoginia,
se colocaram contra, fizeram um abaixo-assinado e fizeram um movimento para barrar a votação da PL que iria criminalizar a misoginia. Por quê? Porque a Érica estava comandando esse movimento. Então é absurdo, sabe, Fabi? Você retirar da pessoa totalmente a humanidade e colocar caracteres sexuais como sendo mais importantes do que todo um trabalho, um trabalho, profissionalismo. Né? Sim, é uma politicagem, né? A gente vive dentro de uma politicagem, né? Quem grita mais ou quem vota contra mais, não sei, é uma loucura. Assim. Eu não sei se isso é coisa muito brasileira, eu acho que é uma coisa mundial, né? É uma coisa que está espalhada, né? É espalhada, infelizmente. Infelizmente. Kátia, querida, pode falar. Será que é a mulher que tem inveja do pênis? Eu acho, não, eu detesto esse negócio de achar. Eu acredito que não é a mulher que tem inveja do pênis, não. É o homem, Ricardo e Edgleuson, com perdão da palavra, não se ofendam, mas, enfim, é o meu pensamento e é o que eu defendo. O homem, ele é tão frágil, ele é tão inseguro quanto a própria sexualidade, quanto o próprio órgão que ele tem, porque se você for falar na conotação da qual eles levam, que é sempre o sexo, não a sexualidade, mas o sexo, a mulher vai por horas a fio e está tudo bem, e o homem na segunda ele cai morto ali, que nem o próprio pensamento dele age para absolutamente nada. Então, esse cidadão de bem, ele é tão hipócrita que ele foi pegar quantas mulheres nasceu, nossa, parabéns, é uma menina, é uma mulher, ela não tem útero, ela não tem os órgãos internos, ela desenvolve um CA ao longo da vida e perde tudo, como a gente costuma dizer, fica só aquele oquinho. Entende? O que mata a extrema-direita em relação a Erika Hilton é que eles não têm o que vasculhar no passado dela. É isso que acaba com esse povo e você vê nas expressões deles. Eles não têm como atacar. Se você me chamar de gorda, e daí eu sou. Você acha que você está me ofendendo? Óbvio que não. Você está mexendo com a minha autoestima? Claro que não. Ah, você é uma mulher. Você não é mulher, você é um homem. Você é trans. Você está ofendendo? Não, mas é preciso fazer exatamente o que ela está fazendo e buscar o rigor da lei. Assim como a gente está sempre buscando, estudando e entrando no rigor da psicanálise, é importante, sim, porque todas as nossas decisões são políticas. As decisões que nós tomamos da hora que nós acordamos, à hora de dormir, são políticas. Agora no comecinho da noite, eu vi uma postagem do doente, do Nicolas, que é aquela moça, aquele ali é uma moça para mim, e uma moça extremamente revoltada, é uma querida revoltada, dizendo que vai fazer tudo o que ela puder para derrubar essa PL da misoginia. Só aí, essa querida já podia ser presa. Mas não adianta. Veja aonde a lei funciona no nosso país. Ela funciona lá dentro da comunidade. Se for pobre, negro e periférico. A lei funciona com um rigor que me deixa assim impressionada. Saiu daquele local, ela não funciona. Ela não funciona. Óbvio, eu espero sinceramente que funcione com esse processo da Erika Hilton em relação ao Ratinho. Tá? Eu espero sim que funcione, que sirva de exemplo, que o juiz que vai fazer esse julgamento, eu não me lembro o nome, mas tem um trâmite que você não deixa, que fica engessado ali, você não pode recorrer. Eu espero que a pessoa que vai julgar faça isso.
Agora, qual o problema das mulheres cis em relação à Érica? Medo, medo de concorrência. Olha que coisa ridícula. Por que que os homens se unem tanto? Por que que o feminicídio tá tão gritante? Por que que o major, coronel, sei lá o que diabo foi, matou a mulher e um... Foi preso, né? E chegou lá na Antes prisão e foi abraçado. eu estou tentando lembrar qual era, não sei se foi um promotor, foi um pouco acima de promotor, o cara foi abraçá-lo, foi confortá-lo. Você sabe por quê? Porque homem protege homem. Eles podem se odiar, eles podem se ameaçar, podem sair no tapa, mas na hora do oba-oba, eles se protegem. Eu estou sempre batendo nessa tecla, ao contrário das mulheres, que estão sempre umas competindo com as outras. Uma mulher não se veste para a companheira, para o companheiro, ela se veste para outra mulher, para que ela vai encontrar na rua, porque ela quer mostrar que ela pode ser melhor. Ela se veste para competir. Você vai lá, você vê a Érica, ela vai para as paradas, ela se veste como uma trans, ela é belíssima. Muitas vezes eu fico observando a maneira que algumas mulheres olham. Você já pensou se essas mulheres que olham com desdém, que olham com desprezo, pensassem em chegar perto e dizer, bora dar as mãos, porque agora vai? Talvez as coisas funcionassem. Talvez. Ou, se for um pouco mais radical, o que está faltando para a mulher brasileira é um pouco de vergonha na cara e pegar o exemplo das mulheres indianas. Que talvez algumas coisas resolvessem. Já que a lei não resolve, o exemplo das indianas com certeza resolveria. Aquele grupo maravilhoso, né? Que se Maravilhosa. juntou com um pedaço de pau Exatamente, o taco e de lasca ali no lombo. O taco de beisebol não pode ser considerado arma, porque é para praticar um esporte. Então, eu posso ir com ele para onde eu quiser. Às vezes é o que resta, Kátia, é a violência, né? Infelizmente, porque a gente está num retorno muito rápido à época das cavernas. Eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo no Instagram. Ontem eu vi, nossa, eu fiquei horas, eu sinceramente acho que eu fiquei uns 40 minutos indo e voltando. Baixam uma nave extraterrestre, os caras apagam tudo que é de armamento, dá um reset, todo mundo volta para a era das cavernas, e de repente o cara está fazendo uma lança e estão se degladiando, estão se matando de novo. Ou seja, não adiantou voltar para a primeira configuração, porque é o instinto. Aí é instinto. Olha que coisa interessante. Vai para o instinto, para a violência. Nossa pulsão de morte, né, Kátia? Pulsão de morte, que é o que tentam fazer o tempo inteiro com ela. Você imagine como é desgastante. Pensar agora pelo lado humano, o quanto é desgastante para ela. O quanto é desgastante. Uma pessoa que está defendendo as nossas pautas, que está brigando pela nossa vida, pelo nosso direito de ir e vir enquanto mulheres. Ela não está ali só porque é trans, ela está por todas nós, porque ela está ali como mulher, porque ela é mulher. Eu olhar para ela, eu não vejo. Eu não tenho nem lógica de olhar e falar assim, porra, isso é um homem. Não tem sentido. Seria a mesma coisa de eu olhar para minha amiga, que é trans, que é uma mulher belíssima, e eu falar para ela pô, macho. Porque uma vez ela estava fazendo meu cabelo e eu estava no telefone e eu briguei com meu filho, eu disse, olha, Jobson, ela soltou o secador e ficou parada olhando para mim. Aí eu disse, o que foi, menina? Está passando mal? Aí ela disse, como você sabe o meu nome? Eu disse, desculpa, querida, seu nome é Letícia. Seu nome não é Jobson. Aí ela disse, quem é? Eu disse, é meu filho primogênito. Aí passou. Depois disso, nós fizemos amizade. Teve um belo dia que eu voltei e disse, eu preciso entender eu preciso que você me diga, porque eu entendi a sua reação. Aí ela falou, eu disse, nunca espere isso de mim. Jamais, em nenhum momento. Nem em pesadelo, que dirá em sonho.
porque são mulheres e merecem nosso total respeito e apoio. Está em lei, né, Kátia? Sim. Direito ao uso do nome social, né? Sim. E o respeito a isso. A questão é respeito. A questão, diante da barbárie que nós vivemos nesse país, eu não vou nem para o estrangeiro, não, porque eu moro aqui. A gente tem que pegar os exemplos absurdos daqui. A gente vive uma barbárie. Todos os dias. Sim. É isso, já falei demais pro meu tamanho. Kátia, eu vou aproveitar duas coisas que tu falou para puxar uma conversa com vocês antes da Dúnia. Dúnia, já vou te passar a palavra, tá? Primeiro, essa inveja, né, que dizem que nós temos do PEDS. Há muitas autoras que revertem isso, e dizem que, na verdade, a primeira inveja que existe é a inveja da mãe, né, que toda criança tem inveja da mãe, tem inveja do útero, tem inveja do seio, que amamenta, né, do útero que guarda um bebê, né, e essa capacidade da mãe, esse poder biológico da mãe, é algo que deixa a criança, tipo, estupefata, né? A criança fica invejando aquilo. E algumas arqueólogas, né, e antropólogas, etc., acreditam que a nossa civilização começou lá com uma linhagem matrilineal, né? Ou seja, que em algum ponto muito antigo, né, antes da história, quando a gente teve ali o Código de Hammurabi e essas outras coisas escritas, deixadas para trás, mas antes disso, que houve toda uma era de mulheres dividindo funções com os homens. Não que as mulheres mandassem os homens, não é isso. Mas das mulheres dividindo funções com os homens de igual para igual. Como caçadoras, como guerreiras, enfim, coletadoras, né? Paty, existem algumas culturas que quem vai à caça não é o homem, é a mulher. Existem algumas culturas que o homem fica na agricultura e a mulher que vai para a caça, a mulher tem mais agilidade. A mulher tem sempre mais agilidade. Se a gente for pegar um exemplo absurdo, a gripe. Veja quando uma mulher está extremamente gripada e um homem está extremamente... Só falta você chamar o padre ou quem quer que seja para... Não faz isso com os colegas, Kátia. Olha. Eu não quero perder a amizade do Ricardo. Veja bem. Nem conheço o Ricardo, me desculpe, até meu sobrenome branco. Mas é um fato. É um fato. Vejam que é a força de uma mulher. Vejamos. Veja bem. Uma coisa sobre isso que você falou, Rafa. 4.300 a.C., as culturas nórdica e celta tinham divisão de tarefas entre homens e mulheres com equivalência. Então, essas culturas praticavam isso. Kátia, aproveitando, eu sou Ricardo Branco Moreira, mas eu sou Ricardo Castelo Branco Moreira. Esse é um ponto. Opa, agora, também sou Castelo Branco. Estou sabendo. Então, vai ver que a gente tem algum entremeado aí que a gente nem sabe. Olha aí, agora, são primos. Eu gosto muito do seu discurso, Kátia. Eu acho muito vívido, muito forte. Não vai dar para desenvolver, até para não atrapalhar a Dúnia, mas talvez a gente puxe essa prosa em outro momento. Mas em alguns momentos do seu discurso, eu tenho a impressão que você acaba fazendo uma prática equivalente ao que o patriarcado faz diante do movimento. E aí vai para o outro extremo. Mas é isso aí. Né, Kátia? É isso aí. Mas tem que funcionar de alguma maneira, nem que seja tem que puxar a sardinha, né, Kátia? Exatamente. Puxar um pouco a sardinha para o outro lado, né? Eu entendo a Kátia, entendo a luta dela, né? Essa guerra aí das mulheres. Não é fácil, não é fácil. Imagine você está dentro de uma sala de aula, predominantemente, na faculdade de Direito, predominantemente de homens, e o professor fazer uma pergunta e você começar a sua retórica e o professor lhe ignorar o tempo inteiro e você tem que levantar a voz acima dele, mandar ele calar a boca e olhar para você, porque na sala só tem 3 mulheres. Então, é assim, se precisa, tem horas que se faz necessário ir para o outro lado. Mas isso é para um outro contexto, para um outro momento, de fato. Não atrapalhou.
essa sua abordagem é incrível. Nesse ponto eu concordo com você, porque eu acho que tem uma fundamentação política. Talvez meu ponto de discordância tenha sido só outro, que tem a ver com a história de que as mulheres suportam mais. Talvez por eu pensar pela psicanálise, eu acho que o sujeito suporta mais de acordo com sua história, seja homem, seja mulher. Ok, podemos pensar. Podemos pensar nisso com carinho, Ricardo. Mas mesmo dentro da psicanálise, a gente ainda pode rebater. Né? Porque aqueles modelos todos de Freud, Lacan, né? Se a gente for levar eles ao pé da letra, a mulher se lasca muito mais no complexo de Édipo, ali na castração, do que o homem, né? E não vamos nem falar da menstruação, não vamos nem falar do parto, né? Não vamos esfregar a biologia na cara de ninguém aqui, né? Mas o segundo ponto, Kátia, que eu queria te falar, deixa eu pensar agora que até falei e a ideia pulou, assim, deixa eu pensar. A primeira era essa da inveja do útero, e o segundo ponto que eu queria te falar, Kátia, nossa, eu acho que eu vou ter que passar a Dune na frente para depois vir, porque eu falei e o bichinho sumiu. Dúnia, por favor, querida, desculpa demorar, por Não tem favor. problema não, a discussão tá ótima. Eu estava com a câmera fechada aqui, adiantando minhas coisinhas domésticas, daqui a pouco eu devo fechar de novo. Falei, mas eu quero participar. Primeiro, assim, eu queria dizer de toda a minha solidariedade, né, à deputada Érica, por todo o trabalho e todo o enfrentamento que ela tem feito, né, em razão de tudo isso que vocês estão colocando e muito mais que a gente às vezes não conhece, mas pode imaginar. E dizer também, assim, da minha vergonha alheia, né, com o Chupetinha, porque eu sou mineira. Meu É, Deus. é algo, assim, é uma vergonha alheia que a gente passa aqui com vários, né, e ele é um que está nessa lista. Mas, assim, eu tenho alguns pontos, talvez, para contribuir ou para jogar para vocês, assim, eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar também. Essa questão do ratinho, ela mostra uma transfobia extrema, assim, expressa, não tem nem o que dizer, né? Ele está respondendo judicialmente e ele não tem nem como negar e nem como dissimular o que ele falou, porque ele falou. Está gravado, ele falou abertamente. E isso essa atitude dele é uma conduta bem marcada assim na extrema direita, né? São esses extremismos, né? E eles, enfim, sustentam isso com argumentos imbecis, e que não tem nem o que a gente discutir. Mas eu tive uma conversa esses dias com uma amiga, né, sobre essa questão da Érica, e algo assim que me incomodou muito foi o movimento que aconteceu dentro do próprio feminismo, né, que a Paty já falou, das feministas radicais. Em particular de uma autora que não é uma pessoa que está assim, simplesmente dando a sua opinião, né, ou falando coisas aleatórias, mas ela tem um trabalho de pesquisa muito sério nessa parte assim que envolve essa disciplina, né, que foi imposta às mulheres desde sempre pelo patriarcado, né, como as mulheres são colocadas em segundo lugar, como as mulheres são colocadas nesse lugar de serem escolhidas, por isso existe essa disputa, esse antagonismo entre as mulheres, porque você está ali, se você vai ser escolhida, você tem que disputar com todo mundo que está sendo escolhida, né? A gente vê as histórias de conto de fadas, como que a cultura está recheada disso. Então, ela tem uma pesquisa muito interessante, assim, quando ela está falando disso, tá, gente? Como que a socialização da mulher ela é feita visando essa submissão, visando essa disponibilidade que a mulher tem que estar, tanto para reproduzir a vida dentro do capitalismo, né? Para que os homens possam estar tranquilos, estudando dentro das universidades, ocupando postos de chefia, de trabalho, né? Como a própria produção de trabalhadores para o capitalismo, né? Porque elas nascem com útero, né? Algumas mulheres
talvez a maioria, tem mulheres que não têm, tem mulheres que foram designadas mulheres pelo sexo biológico, mas que não têm útero por algum motivo, né? Então, a pesquisa dela, o argumento dela é válido, é todo nesse sentido. Mas aí ela vem nessa questão da Erika Hilton e me faz uma postagem, né, péssima, dizendo assim, por que que tem que ser a Erika a representante? Não tinha outra pessoa, né? Como assim, a Erika não representa, né, essas mulheres que ela está ali na pesquisa dela, considerando mulheres e defendendo, né? E aí, com isso, ela faz uma transfobia, ela tem uma atitude transfóbica, mas não é explícita. Não foi igual o Ratinho. Não sei se ela vai ser processada, não sei se cabe processo. Eu sou formada em direito também, não sei se isso enquadra num tipo penal, né? Embora a gente saiba que moralmente, eticamente, isso foi uma transfobia. Sim. E aí, eu tendo essa conversa com a minha amiga, e ela me falou assim, ela me fez pensar como a transfobia, ela é algo enraizado socialmente, assim como o racismo, e que todos nós temos atitudes transfóbicas o tempo todo. Não essa transfobia igual a do Ratinho, de ofender, de humilhar, de subjugar, mas por conta da gente ter crescido estruturalmente entendendo o que é uma mulher, né? Ou sendo bombardeado de informações do que é uma mulher. E para a gente desfazer isso dentro da gente, é o mesmo trabalho que a gente faz com o racismo, né? Assim, é reconhecer que somos racistas estruturalmente, né? Que a gente faz isso o tempo todo sem ver, sem pensar automaticamente. E isso não é diferente nesse campo da transfobia, né? E isso é uma coisa assim que, num primeiro momento, você não quer mexer com isso, porque isso envergonha, né? Eu até falei para ela assim, mas você acha que quando a gente faz isso assim, isso é transfobia? Ela falou, isso é transfobia, isso é preconceito, e a gente precisa admitir para a gente mesmo, senão nada muda. Senão a gente fica sempre assim, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu cresci, eu não tenho, né, eu não tenho culpa disso, e aí a gente não vai se haver com nada no final das contas, né? Então, assim, me preocupou muito esse posicionamento em específico, devem ter tido outros parecidos com esse, né, de pessoas que têm um estudo sério, que têm uma pesquisa séria, que têm argumentos sérios, né, porque eu conversava com essa minha amiga e eu falei assim, gente, uma mulher gestar uma criança 9 meses, trabalhando fora. Ela não é paga para gestar, ela não recebe para gestar, ela recebe depois 6 meses, no máximo, quando não é só 4, para cuidar dessa criança. Ela vai ter a licença maternidade, mas depois ela tem que voltar a trabalhar e ela continua criando essa criança, porque muitas vezes nem pai não tem, né? Não tem rede de apoio, não tem nada. Isso não é pouca coisa, né? Assim, então, quando a gente pega esse argumento, isso é muito forte, isso não é privilégio. Você ter um útero não é privilégio, no final das contas, né? E aí, só que o que acontece que eu acho que vira o que essa pesquisadora fez e que eu acho que dentro do feminismo radical isso vai para esse lado, porque a extrema-direita ela tem só a intenção é o ódio ao feminino, né, em suas inúmeras vertentes, então o ódio à mulher trans é o ódio ao feminino no final das contas, né? Mas quando a gente vê essa rachadura dentro do movimento feminista, quando você pega as feministas radicais, aí é onde que eu queria pegar, né? Você cai no identitarismo, né? Você vai naquilo que o Freud, né, falou muito bem ali na obra dele, que outros hoje em dia têm desenvolvido. Como que o identitarismo pode ser um tiro no pé? Porque você tem a questão identitária, num primeiro momento, para dar visibilidade para corpos excluídos, para aquelas pessoas que não têm direito de existir. Então, você cria sigla, você cria letrinha, você cria cota na universidade, você, né, faz todo esse movimento para que essas pessoas existam. Né? Assim, que elas nem desistir, elas podem, né? Mas a gente deveria caminhar socialmente para que um dia isso não precisasse ter mais, a gente não precisasse questionar mais letra. Se você pudesse simplesmente perguntar para uma pessoa como é que você gosta, de que você gosta, né? Você gosta de vestir o quê? Você gosta, né, de como é que você se relaciona? E ponto, né? E isso não devia nem ter nome no final das contas. Eu costumo falar assim que
eu acho que não tem essa coisa, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tem recalque bem feito. Você faz um recalque muito bem feito ali no seu inconsciente, e aí você olha para uma coisa e fala, eca. O que é esse eca? Feito, porque a gente nasceu para gostar de qualquer coisa, sei lá, por que eu gosto disso, não gosto daquilo, por que eu gosto de me vestir assim, me performo assim, não performo daquele jeito. E aí eu acho que a questão identitária, ela está fazendo com que o movimento feminista, né, vá criando essas bolinhas e vá havendo essa disputa dentro do próprio movimento, que é um tiro no pé, né? Porque isso acaba, no final das contas, sendo um ataque ao próprio feminino. O feminino está atacando o feminino, né? Você está dizendo, né, que o útero da mulher foi usado para subjugar a mulher, né? E aí você está dizendo que uma pessoa que não tá, que ela está defendendo o direito das mulheres, que ela se diz uma mulher porque o gênero é uma performance, porque a biologia é só mais uma interpretação que a gente faz das coisas, né? Tá aí um intersexo para dizer disso, né? É só mais uma interpretação, isso não está escrito, não tem, na natureza não tem nada escrito, é a gente que dá nome para as coisas, né? E aí a gente, infelizmente, viu isso acontecer, né, com essa situação da Erika Hilton. Mas, enfim, são coisas que eu estou pensando e eu entrei até no grupo da pós lá do racismo, né, que está sendo coordenado pelo Jair e pela colega, acho que esqueci A o nome dela, Renata, Uhum. porque o racismo é uma coisa que me interessa muito estudar e eu acho que a transfobia, ela está no mesmo, ela está talvez não no mesmo registro, mas nesse mesmo repasso que a gente tem e coisas que a gente precisa. Eu até falei para minha amiga, eu falei assim, o fascista que mora em nós, ele dá notícia de vez em quando, ou de vez em sempre, né? Então, na extrema-direita ele dá notícia de vez em sempre, mas na gente também ele dá notícia de vez em quando. Então, a gente não pode dormir, né? É verdade. Falei demais, obrigada, gente. Dúnia, obrigada, querida. Vou pensar uma coisinha do que tu disse. A gente tem, né, essa característica da mulher competindo com outra mulher, né? E isso é muito, muito patriarcado, né? Muito demais, assim. E a gente é ensinada isso, como tu disse, desde pequena, né? Mas não quero falar muito. Eu sei que o Ed estava com a mão levantada antes e a Kátia está com a mão levantada também. Ed, tu quer falar? Pode falar. Oi, boa noite a todos. Cheguei agora aqui nesse Essa grupo. muvuca. Desculpa ter atrasado um pouco, obrigado. Eu estava aqui observando as falas de vocês e fui fazendo algumas conexões aqui com algumas coisas que eu já, por ser um homem gay, branco e vim de questões marginalizadas, então eu vi e passei muita coisa. Então, observando tudo isso que vocês falam, por exemplo, eu criei até um desenho aqui que eu chamaria de capitalismo sexual. Que é tipo assim, é justamente essa comparação que fragmentadamente cada um de vocês trouxe, tipo assim, essa relação reprodutória, homem-mulher. Por exemplo, o ato da produção sexual, o fato de o homem ter essa construção mental de que o homem fornece a matéria-prima e a mulher tem o meio de produção, biologicamente. E isso se aplica ao capitalismo, porque quem tem poder é quem fornece, botam aspas aí, a matéria-prima, que é o dinheiro, e o que não tem o poder é o que serve o quê? O meio de produção, é o que produz. Então, claro que não é diminuindo um ou outro, mas sim tentando fazer uma associação mental de poder, né? Do que é o poder, Sim. de onde vem isso, e quando foi que começou, né? E vai abrindo várias janelinhas aí na nossa cabeça. Obrigada, querido. Muito interessante o que tu colocou. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui e com o que a gente coloca no núcleo de estudos, né? Sim. Essa
essa interseccionalidade, vamos cruzar a psicanálise com o estudo de gênero, vamos falar de política, vamos falar do capitalismo, né, de sistemas econômicos, da sociologia, né, acho que isso aí faz muita parte do que a gente estuda, né, a gente não pode deixar tudo só cristalizado na psicanálise, porque fica muito frágil, né, o conhecimento. Quando a gente vai agregando essas outras visões, a gente vai robustecendo a nossa ideia, nossos pensamentos, e vai fazendo a própria psicanálise avançar também, que é o que eu mais quero que o nosso grupo faça, é justamente ser bem insurgente, fazer avançar isso que a gente está, né, remando aí. Tivemos Freud, depois Lacan deu um salto também, e depois a gente vai tendo mais do mesmo, parece, né? As pessoas reproduzindo muito isso e se esquecendo de que a psicanálise está aí para avançar. Kátia, querida. O que o patriarcado quer é deixar como ele quer que continue como era antes. Essas moças nas esquinas, para os domingos, ou mesmo as quartas, as quintas, sei lá qual dia da semana, eles passem, as peguem, porque são homens sérios, homens de família, vão satisfazer o lado animalesco deles. Muitas vezes, depois que realmente se satisfazem, espancam, agridem fisicamente essas moças e voltam para as suas casas. Porque com as esposas, com as mulheres que eles deixam em casa, eles não transam, eles violentam. Porque transar, eles transam com essas moças que eles pegam nas esquinas. Porque são com elas que eles conseguem saciar os desejos deles. Olha, Kátia. Isso atravessa muito. Por que tanto ódio a Erika Hilton? Por que tanto ódio? Porque, com certeza, alguns deles queriam poder jogar isso, mas em época tal você fez coisa tal. E eu já assisti várias vezes pela TV Senado, sempre que ela fala, eu assisto, porque eu gosto da oratória dela, quando ela manda eles calarem a boca e diz de onde veio, porque ela não diz com vergonha, ela diz com orgulho, porque ela tem uma trajetória de vida muito potente. Muito. Muito potente, muito forte. Sim. Então, se para uma mulher cis, não precisa nem ser lésbica, só mulher, estou falando de mulher, estar dentro de uma universidade, bater de frente com um camarada que está, que é um professor que acha que é autoridade, que detém um pequeno poder, que são as pessoas mais perigosas que existem são aquelas que detêm pequeno poder. Então, já é difícil, imagine um camarada desse pegar uma mulher trans dentro de uma sala de aula. Ah, sim. E ainda mais uma que estuda. Se eu estudo, ela tem que estudar. Se eu estudo e tenho que provar o tempo inteiro que eu estudo, tenho que provar o tempo inteiro que eu sei, ela tem que provar muito mais. Então, é mais cômodo as mulheres estarem dentro de casa, como se vivessem a época de Freud, andando de cabeça baixa na rua, submissa, sem desejo de olhar, sem poder ter o desejo de levantar a cabeça, olhar na vitrine e achar um vestido bonito. Porque quem tem que achar bonito é o homem, quem tem que comprar é o homem. Imagine dentro de uma sala de aula. Imagine lá no Senado. Em lugares de poder, né? Muito poder, muita podridão. Muita podridão. Porque as pessoas mais hipócritas são aquelas que mostram ser pessoas de bem, ser pessoas sérias, ser pessoas que têm conhecimento, ser pessoas que têm moral. Essas pessoas são podres, no sentido mais amplo da palavra. Por isso, tanto ódio. Porque se, de fato, fossem ver as pautas, se fossem ver na trajetória política tudo que ela já alcançou e o que ela tem para fazer ainda, ninguém quer pegar isso. Ah, mas podia ter sido uma mulher. Ok, podia ter sido qualquer uma de nós, se nós estivéssemos lá, mas quem está dando a cara é ela. Quem está lutando todos os dias pelos nossos direitos é ela.
Kátia, quantas vezes já não tiveram homens presidindo comissões Nós que temos, falavam de direitos de mulheres? Quantas vezes? nós temos em São Paulo, não é? Acho que a delegacia da mulher, alguma coisa relacionada à mulher, que é presidida por homens. É um disparate completo, mas está lá e esses movimentos não estão fazendo nada a respeito disso. E as feministas radicais Não é nada, né? não Aí, fazem. gente, Penso eu, Paty, que algumas mulheres que elas se intitulam radicais, feministas radicais, elas não leem o suficiente. Elas não buscam saber de fato o que é, como é, para que é, por quê, entende? é só o ódio, né? Simplesmente é só o ódio. Qual a diferença do povo da extrema-direita? Eles não conseguem sentar meio segundo e ter um diálogo sério, eles já partem para a ofensa. Por quê? Porque eles não têm vazamento de nada. Sim. Do meu ponto de vista, as feministas radicais. Uhum. É homem, bora matar. Não é assim que o negócio funciona. É isso. Ótimo. Fabi, deixa só eu tentar lembrar o que eu ia falar. Deixa eu só tentar lembrar o que eu ia falar. Quando a Dúnia trouxe... Nossa, minha memória está terrível, gente. Eu acho que eu estou sem dormir o suficiente essas noites. Mas foi algo que a Dúnia falou e a Kátia falou de novo. Fala tu primeiro, Fábio, deixa eu ver se eu consigo voltar. Né? Eu estou agoniado porque é uma coisa que eu quero falar e cada vez que eu vou falar, isso some. Já é um ato falho, isso aí. Freud explica. Já é a segunda vez que eu escuto eu falar em pombas. Fala, Fabi, por favor. Uma coisa que eu vejo muito ainda e que eu acho que infelizmente acontece, eu acho que de repente o discurso, eu acho que tem que ter a luta, tem que ter o posicionamento, tem que ter a proteção, tem que ter tudo, todo o conjunto assim, né, de ser humano. Mas um discurso que um rebaixa o outro, isso aí não vai estar sempre, porque isso aí, como o Ed estava falando, é um comércio que tem gente que lucra muito com tudo isso, né? Gente por trás que lucra demais. E aí a gente está comercializando o gênero, comercializando o homem hétero, comercializando a mulher cis, comercializando o trans, comercializando tudo. Infelizmente, né, isso ainda acontece. Então, eu não sei se a gente, pensando na psicanálise, que tenta entender o sujeito como ser humano, se essa coisa de... Essa é uma fala, são como é que é, vozes da minha cabeça, né? Como diria o Bruno. Fale, é bom, vamos botar essas teorias para fora. Se de repente, porque a gente tem a pulsão, né, nessa matéria que a gente está estudando ali de criminologia, ele explica que a gente já tem essa pulsão de brigar, de cometer um crime, de ser delito, a gente tem isso é inerente ao ser humano, a gente vai sendo organizado para não fazer isso, né, porque é impulso nosso, né, é humano isso, e aí a gente está sempre no modo combate, parece que a gente não vai descansar nunca. Eu falo porque, assim, eu sou mãe de um garoto negro, sou mãe de um garoto autista, e existe essa coisa de sempre luta, e existe essa posição que me colocam na mãe, poxa, tu é mãe de um negro, né? Cuida, né? Tu tem que ensinar ele que se ele andar na rua, isso pode acontecer com ele. Eu sou mãe de um autista. Puxa, olha só, coitada de ti, né? Que luta. Então, tu tá sempre ocupando uma ideia moral de alguma coisa
tu tá sendo sempre que ser combatido, tá sempre tendo que combater alguma coisa, né? E aí transpondo para todas as outras ideias, que a gente como humano parece que a gente não consegue sair disso. A gente fica no looping, né? Eu brigo contigo porque tu briga com ela, porque tu briga com esse, e a gente nunca vai se entender, será, como humanidade, né? Então, aí isso tudo busca, isso tudo, esse bolo todo, sempre vai estar no comércio de alguma coisa. Né? Por trás da Érica, ou por trás do Ratinho, o Ratinho está vendendo muitas coisas. Lá por trás de 10 milhões, 10 milhões que ela está pedindo lá, é troco para o Ratinho. O Ratinho é um dos homens mais ricos do Brasil. O que ele está ganhando com essa fala dele? Tá? Então, sempre esse comércio por trás, induzindo as coisas sabe, a entrar no modo combativo, sabe? Então, é só isso que me veio agora, queria colocar para fora um pouquinho. Não que as lutas não sejam necessárias, né? Mas a questão, parece que o posicionamento está sempre no modo briga, no modo combate, no modo eliminar o outro, eliminar o pensamento do outro, né? De um lado, de outro, sei lá quantos lados a gente tem aí no mundo. O mundo é redondo, deve ter um infinito de lados. Pois é, Fabi, a gente, infelizmente, vem de uma espécie que apesar de ser um animal social, né, como já foi debatido por tantos cientistas aí, apesar disso, nós somos seres que cultuamos, né, a nossa pulsão de morte de uma forma assim avassaladora, né? Chegamos a limites incríveis. Temos os serial killers, temos os presidentes que mandam bombas em cima do Irã, em cima da Palestina, né? Enfim, nazistas, fascistas, né? Sempre visando um lucro, né? Sempre visando alguma coisa, sempre visando alguma coisa para eles, né? Sempre subindo, né, de hierarquia, sempre agremiando mais poder com esses movimentos, né, de ódio, de violência, né? Mas eu lembrei o que eu queria falar. Eu queria puxar um pouquinho do que a gente está falando para o que a gente debate muito lá na escola da escuta periférica, sobre a parte das pessoas marginalizadas, né? As pessoas periféricas. E aí entra os LGBT, aí entra as pessoas negras, aí entram nós mulheres cis também, né? Entram todas essas categorias que são vitimadas pela sociedade, né? Que possuem toda uma estrutura de poder que as coíbe, né? Que trabalha contra elas, né? Que explora elas. E tem um livro do Jairo Carioca, que é maravilhoso, que é o Eu Rasurado, onde ele vai falar de termos como o trauma destruinte, né, na psicanálise, algo que ele inventou, né, algo que ele descobriu. Trauma destruinte como sendo um trauma, não como um evento particular que acontece e marca, mas como aquilo que reiteradas vezes a sociedade continua impondo. Então, por exemplo, para ti, Fabi, que tem um filho negro, o racismo ele convive todos os dias, o tempo inteiro, em todos os pontos onde ele está, pode estar sendo bombardeado por isso, pode estar sendo atacado por isso. Então, ele tem um trabalho inconsciente e consciente o tempo inteiro lidando com essa violência, o tempo inteiro. Então, isso é um trauma destruinte. E esse trauma destruinte não está só no povo negro, que é de quem o Jairo fala no seu livro maravilhoso, mas também eu vejo aí e uma de vocês falou a respeito disso, inclusive, tem um certo nexo entre
o racismo e a transfobia, ou a LGBTfobia, né, mais amplo, assim, que seria justamente essa estrutura que é feita para violentar, que é feita para colocar para baixo, para excluir, para tornar matável esses sujeitos, né? Torná-los matáveis, porque são pessoas abjetas, são pessoas que não são conformes à sociedade. Então, eu creio que essas pessoas passem pelo mesmo tipo de trauma, um trauma contínuo. Claro que uma coisa é o trauma que o negro vai sentir, que o racismo vai impor a ele, historicamente, é uma coisa. E, historicamente, é outro, o que a LGBTfobia vai propiciar, né? Que vem também de uma história carregada de muita violência, né? Então, temos esses traumas destruintes e temos um outro conceito que vem junto com esse, que é o de doridade. É um conceito muito bonito, é um conceito que une a palavra dor, né, o sofrimento, mas também a potência disso, quando uma pessoa usa o seu sofrimento como potência para se identificar e para lutar na sociedade, para combater. Então, nós temos os Panteras Negras, nós temos o movimento LGBT, né, com as suas bandeiras, com o orgulho, né, a parada do orgulho, e tudo mais. Temos a Érica aí que mostra essa doridade, né? Ela tem esse sofrimento, mas ela não perde a coroa, ela levanta a cabeça e ela enfrenta, né? E o Jairo fala muito disso, na gente ter um ódio organizado, né? Essas minorias, essas marginalizadas como nós, temos um ódio organizado, saber lidar com esse ódio de forma a produzir coisas, produzir intervenções na sociedade, né? Então, eu lembrei dessas coisinhas que eu queria dividir com vocês, né? E, nossa, gente, Um exemplo muito obrigada. Não, eu ia só dar um exemplo disso que tu falou. O meu filho, a gente estava no mercado, e dentro é um mercado grande, e tinha um salão cabeleireiro. Meu filho negro estava comigo. E eu assim, filho, quer que a mãe... Vamos ali cortar o teu cabelo. Ele falou assim, mãe, ali é salão de branco. Eles não sabem cortar meu cabelo. Uhum. Então, um detalhezinho para ti ver como já tá nele. Um detalhezinho, né, Fabi? E já tá dentro dele, já. Sim. Em toda parte, né? A gente não nota. A gente, como brancos, não nota isso que acontece para eles, né? Assim como as pessoas cis ou as pessoas hétero não vão também se dar conta dessa trama que existe, que abafa, né, os sujeitos LGBT, né? São sofrimentos que a gente não percebe. Duni, obrigada, querida. Obrigada muito pela troca também. Bom descanso, meu bem. Raquel, eu não te escutei, gostaria tanto de te escutar. Não queres falar nada para nós? Eu tô aqui. Olá. Eu tô chegando aí nova, né? Sim. Nesse mundo que eu tô adorando. Eu tenho projeto social e a gente tem até uma turma de maquiagem artística aqui em Brasília, Ai, que né? bacana. E Uhum. uma dessas ações, né? E essa de maquiagem artística especificamente é um projeto para LGBT, pessoas trans, né? Uhum. E assim, eu com todas essas falas, né, e essa vivência, né, que eu já tenho, eu fico também, e aí pela primeira vez a gente conseguiu colocar saúde mental, né, dentro das nossas ações, e para você ter uma ideia, a gente em todas as outras ações a gente colocou saúde mental. E, assim,
A gente tem uma escola de corte e costura na zona rural aqui em Brasília. Cara, assim, todo mundo aderiu. A parte do futebol das crianças, né? Tanto as crianças quanto os pais, todos aderiram. Mas a turma de maquiagem artística, que é essa turma, assim, praticamente ninguém aderiu. A gente está com uma baixa imensa, assim, né? E a gente fala tanto de saúde mental, né? E a gente não consegue esse diálogo com essa turma, né? Essa turma de maquiagem artística, que é para o público LGBT e trans e tal. Mas eu também fico pensando que cada vez que eu estudo mais, e cada vez que eu entro em algum debate e escuto, né? Que eu quero mais assim escutar, até para eu não ter falas errôneas, né? Assim, nesse lugar. Capaz. Mas, né? O que eu fico pensando é que como a gente também não esclarece, né? E como as famílias sofrem também, porque a gente atende as famílias, como o filho impõe, assim, para os pais ou para as mães, assim como nesse sentido de não falar mãe, ou pai, ou sei lá quem, ou sociedade, essas pessoas não existem, porque é sempre numa batalha, sabe? E a gente não sai desse lugar de batalha, né? De confronto, né? Assim, é um pensamento que sempre me vem, por que que nesse lugar a gente está sempre no lugar de confronto, né? Porque quando a gente fala de racismo, a gente fala a questão das cotas, a questão de tudo, uma questão de reparação, né? Mas nesse lugar, especificamente das pessoas trans, é sempre no lugar de confronto. Eu ainda não sei como fazer esse qual é o meu enfrentamento para não estar também só nesse lugar, né, de confronto, de esclarecer, falar assim, não, é isso, o mundo moderno é isso também. A questão de gênero é uma forma de existir ao mundo, mas alguém já explicou para o mundo que é uma forma de existir? Entendeu? Sim. Eu não sei se eu estou sendo, sei lá, preconceituosa, ou sei lá, estou falando Não, tudo besteira, bem, Raquel. entendeu? Porque eu vejo em todas essas minhas turmas, assim, como as pessoas não sabem o que é, entendeu? E aí não sabe que uma questão de gênero é uma questão de existir no mundo, mas ninguém sabe o que é isso, entendeu? Só brigam e falam, você não é homem, você não é mulher, sabe? Então, eu acho assim que tem esse lugar sensível nesse sentido e que é velado, né? Apesar de termos todas essas informações, né? Não chega ao Mas público, né, Raquel? Não chega a todo não seja mundo, né? público, não seja o que é, sabe? Ainda mais que eu também trabalho, assim, né? De todas as classes, né? Porque inclusive essa turma é num lugar que não é de pessoas vulneráveis, né? Mas assim, e ninguém sabe falar o que é, sabe? Só quer se impor e você tem que aceitar, mas também não acolhe, né? E não informa, né? A sociedade, ou sei lá, ou a própria família, né? Nem as pessoas que são também não acolhem, sabe? Assim, então eu fico pensando assim também, né? Como e eu faço assim assim em todas as camadas, né? Por exemplo, que eu como filha adotiva eu acolho as pessoas e falo, não, a adoção não é assim como você pensa, sabe? Dá certo, é possível, entendeu? Não é caridade, mas peraí, eu quero escutar o que você sabe sobre isso, sabe? Então, as pessoas não sabem nem o que é uma questão de gênero, mas já estão brigando, né? Então, eu acho que o meu pensamento ele parte um pouco disso, assim, né? Qual que é o meu enfrentamento nesse lugar de esclarecer mesmo? Porque a Erika Hilton é uma mulher foda. Ela fala, o discurso dela é muito bom,
entendeu? O discurso dela é maravilhoso. Mas é isso também, as pessoas não sabem nem o que é uma questão de gênero, sabe? E fala, você não é mulher, entendeu? Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei bem interessada. Quando você disse que esse projeto da maquiagem, né, que as pessoas não estão aderindo à saúde mental, você está falando do lado dessas pessoas trans e homossexuais não estarem aderindo à saúde mental ou não ter profissionais da saúde mental para atender essas pessoas? Não, não é assim, é um projeto, né, que é totalmente gratuito, é tudo gratuito que a gente trabalha dentro da minha instituição, que é o Instituto Bogea, né? E aí a gente leva para as nossas ações saúde mental. Então, assim, a gente tem uma escola de corte e costura, que é na zona rural, que é até onde eu moro, e a gente leva saúde mental online, uma vez por semana. Então, aí todas essas mulheres aderiram. Que só a turma, que é uma surpresa, na verdade, para mim, assim, que são pessoas super esclarecidas, né? Que eu falava assim, gente, eu vou ter mais dificuldade aqui nas mulheres rurais, que são aquelas, né, lá longe do fim do mundo, entendeu? Para estar nessa tecnologia do Zoom, do que a turma da maquiagem artística, que a turma da maquiagem artística é 1000 por hora, entendeu? Mas não aderiram. Porque assim, a aula é na terça-noite e na quarta, saúde mental. Uma vez por semana. São 8 aulas, né, que a gente conclui o curso. Mas de todas as ações que a gente colocou saúde mental, essa turma não aderiu. Não funcionou. É um nível, assim, Você de sabe 30, são 35 alunos. Hoje Uhum. mesmo veio um. Nossa. Semana passada vieram 3. Mas tu sabe o porquê disso, né? Não sei, eu tô surpresa, assim. Cuidar da saúde mental, a pessoa, ela querer se ver, é muito difícil. E eu posso olhar para todo mundo. Agora, eu me enfrentar, eu olhar para mim mesma, eu não quero. Eu não quero enxergar o meu sofrimento, porque se eu enxergar meu sofrimento, eu não vou saber lidar com ele. Então, Sim, enquanto eu puder fugir, eu vou fugindo. É mais ou menos essa dinâmica, entende, não, Raquel? nisso eu entendo super. Mas, assim, em todas as turmas, né, que a gente levou a saúde mental, essa turma foi a que a 2 pessoas, assim, já é a terceira semana, né? As aulas estão ótimas, ninguém falta, são 35 alunos, né? Então, ótimo, mas na saúde mental, ninguém. As outras turmas, 35 alunos de costura, do futebol, tantas crianças quanto os pais, que todo mundo, assim, não vão os 35, mas pelo menos 20 vão. Uhum. Raquel, Né? outra coisa que pode acontecer é que existe todo um estigma, né, carregado pela psicologia, pela psiquiatria, pela psicanálise, que nos coloca quase que, eu não gosto da palavra, mas eu vou usar, porque é o que o simbólico é o que me vem agora. É quase como se fôssemos contra esses grupos LGBT. Né? Então, daí vem aquela cura gay, aí vem chamar os trans de psicóticos, aí vem chamar os gays de invertidos, de pervertidos, sabe? Tem um ranço aí dessa patologização, né, da dissidência de gênero e de sexo, que pode ser que esteja na raiz disso, pode ser que eles estejam vendo isso com medo de entrar nesse processo de saúde mental e serem esculhambados, né? Serem colocados abaixo do ser do cachorro, né? Porque assim, não
não tá num lugar, assim, é sempre um lugar seguro, porque também a gente está presente nas aulas, né? Uhum. Então, assim, é sempre um lugar seguro, e outras comunidades também, assim, tanto a galera, por exemplo, a galera do rap, e eu já trabalho com projeto social há 15, 20 anos, né? Assim, eu achei difícil também entrar na galera do rap, sabe? Mas, porque, enfim, eu sei como é que trabalha, né, dentro das comunidades, eu entro fácil. Achei que é uma galera também mais difícil, assim, de acessar, mas todos aderiram, assim, e aí, bom, eu vou seguir aqui com esse ranço que você está falando. Meninas, eu vou pedir licença que eu preciso ir. Beijo. Tá bom, Kátia, obrigada, bom descanso. Obrigada. Né? Raquel, E eu vou acho pensar mais sobre isso. acho que a gente pode fazer uma boa dupla aí para pensar isso juntas, viu? Vamos trocar Pois umas é, ideias, vamos trocar umas adorei. ideias aí para fazer uma fidelização desse público aí, engajar eles nesse projeto de saúde mental, né? Pois é, hoje mesmo estava pensando, eu falei, gente, eu vou abrir para Brasília, sabe? Porque, enfim, a gente tem que bater umas metas, né? Porque, enfim, é projeto da secretaria, inclusive, né? Uhum. Então a gente tem que bater meta, a gente não consegue tirar, não consegue nada. Porque, assim, como é que eu vou comprovar que está tendo E, assim, durante as aulas está tudo ótimo, a gente tem direito de imagem, a gente faz umas entrevistas, né? Tudo para prestação de contas, mas para a saúde mental ninguém vai. Vamos ter que conversar, nós vamos ter que fazer esse povo engajar. Ed, fala, meu bem. Oi, Raquel, tudo bem? Eu Tudo. mandei até no chat agora se eu poderia te chamar no WhatsApp depois, que eu também sou de Brasília. E Ah, legal. aí eu quero também, eu tenho essa vontade de participar desse tipo de projeto por aqui. Eu quero Olha, começar que algumas coisas legal. parecidas aqui no condomínio onde eu moro mesmo e expandir, né? Para quem sabe um dia ter um projeto social com recurso para poder e tudo mais. Aí você falou de um ponto interessante sobre a saúde mental, nessa questão de como levar, né? Porque às vezes só postar realmente não adianta, porque eu acho que é muita questão de consciência, né? Sim. De que Sim, não. E assim, eu não é que eu tô falando, eu vou postar para ver se a gente alcança outra galera, porque nas aulas que eu vou lá e falo todos os dias, não tá adiantando muito, porque eu tô lá presente nas turmas todos os dias, entendeu? eu entendo, eu imagino. Deve ser frustrante, né, Raquel? Deve ser bem frustrante. Tá sendo uma surpresa, na verdade, Mas vamos né? conversar. Eu quero conversar contigo e quero alinhavar isso aí. Mas vai ter que sair. Esse negócio vai ter que andar, Ó, é um Raquel. desafio, viu? Eu ainda tenho 4 Vamos, turmas para cumprir, e eu tô pensando como é que eu vou cumprir a saúde mental. Eu vamos também me desafiar. disponibilizo para te ajudar com isso, Raquel, se você quiser. Como eu moro em Vamos. Brasília e Isso, eu já Ed. venho de outra graduação que é de marketing, então meio que De repente, já deixem o número de telefone de vocês de É, WhatsApp você, aqui. você conhece lá o Distrito Drag? Já ouviu falar? sim. Então, eu tô dando aula, a gente dá aula lá no Distrito Drag, Uau! Eu né? conheço sim. Tipo assim, eu conheço pelas redes sociais os projetos que eles fazem, mas eu nunca fui presencial para ver como que era esse tipo de coisa. Por exemplo, essa ação que você está tendo, eu já não sabia que tinha, que era tão amplo o Distrito Drag. Para mim, meio que ele era, ao meu ver, era um resumo de festa LGBT em Brasília. Não, lá Para tem, mim cara, era isso. muitas coisas legais. Lá tem vários cursos, é um lugar super massa, assim. A gente não é Distrito Drag, a gente é outra organização, né, que levou esse curso para o Distrito Drag. E lá eles têm vários outros cursos também. Não sabia. Ou seja, não É, chega para a população geral.
Pois é. Não, então, Vou trocar o assim, contato de vocês um com o outro. porque na verdade essa ação de saúde mental é específica para essa turma de maquiagem artística, entende? Mas aí agora eu falo, gente, eu vou abrir para Brasília para ver se eu tenho algum coro, né? Porque 3 pessoas, né? Muito pouquinho. Pouquinho, é verdade. É que sendo que Né? muito Para uma mais turma de 35. Sim, é muito pouco conversão. É muito pouco, não, e é tudo assim, tudo alto nível, o curso é maravilhoso, o professor é maravilhoso, assim, eu ele é um imagino. cara de cinema, trabalha com teatro, com cinema, alto nível, a formação alto nível, todo mundo alto nível, né, e aí, inclusive, aí a gente, vamos botar saúde mental também, é uma psicanalista, uma psicóloga, blá, 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 ninguém. Vamos dar um jeito nisso aí. É o ranço, Tem que dá fazer o um match ranço. nisso aí. É Vamos esse tirar esse ranço. ranço. Vamos tirar esse ranço desse pessoal aí. Ai, muito bom. Queridos, muito obrigada por vocês terem Tá ficado. ótimo. São quase 10 horas. Eu agradeço muitíssimo vocês. Foi Maravilha. ótimo. Eu que Ai, que agradeço. bom, porque conheceu mais do que a própria turma da psicanálise, né? Sim. Exatamente, olha. Maravilha. Já Eu vou valeu. passar depois os contatos de um para o outro, tá? Porque eu não Tá sei ótimo. se vocês estão no mesmo grupo. Eu acho que a Raquel não está no núcleo de estudos, né? Você Tipo, entrou no núcleo de estudos? Talvez eu não esteja por não estar sabendo, assim. Eu acho que você Né? só entrou aqui na live direto, né? Então tá. Então eu vou passar para ti, vou pegar o teu contato lá na Facop, no pós, e vou passar o contato do Ed para ti. E vice-versa. Ai, maravilha. Ai, obrigada. Queridos, Estamos juntos. muito obrigada. Força Beijo. para todos. Bom descanso. Bom Obrigadão. descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.